Em 1848, apenas 4 anos após o telégrafo elétrico enviar a primeira mensagem em código Morse, tap, 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 as adolescentes americanas Maggie e Katie Fox alegaram estar recebendo mensagens dos mortos, tais como toque, toque, toque. Rap, rap, rap. Their belief Suas crenças de que a personalidade humana continuasse a existir após a morte e tivesse o poder de se comunicar trouxe o nascimento de uma nova religião, o Espiritismo. I have a lady in the spirit world, okay? It's a mother lady in the spirit world. She's really coming through. And she's talking to me about the 17th. My mother passed away on the 17th. Oh. Today, there are hundreds Hoje, of thousands existem of believers centenas de milhares de throughout the seguidores world. espalhados pelo mundo Many afora. turn to spiritualism Muitos procuram o in the hope of Espiritismo receiving na a esperança de message receber uma from the mensagem do next além. world. E mesmo após 150 anos de história do Espiritismo, ele ainda continua a revelar um curioso e surpreendente relacionamento entre as comunicações que contornam esse mundo. Na casa humilde onde o Espiritismo surgiu, em Huddersfield, um distrito rural do estado de Nova York, logo após a família Fox ter se mudado, a casa começou a ecoar batidas e vibrações misteriosas. Em certa noite, toda a família vai mais cedo para a cama e as estranhas batidas começaram. E uma das meninas, Katie Fox, que tinha mais ou menos 11 anos de idade, disse aos ruídos. Ela começou a falar com os ruídos e disse: "Por que você não faz como eu faço?" E ela estalou os dedos e as pancadas começaram a imitar o som que a criança produzira. Kate e sua irmã Meg estabeleceram um código simples de sim ou não e perguntavam ao som como se esse fosse uma pessoa. E a história que o ruído contara foi que ele era o espírito de um vendedor ambulante que fora assassinado e enterrado no porão da casa. E como a notícia se espalhava pela cidade, as garotas concordaram em repetir o feito para uma crescente audiência e, claro, uma crescente especulação. E até mesmo os mais incrédulos falharam em encontrar uma explicação lógica e racional para as batidas. Então, ficaria decidido que ou Kate e Meg eram excelentes charlatãs, ou que estariam mesmo se comunicando com o mundo espiritual. Quando Kate e Maggie Fox alegaram que podiam se comunicar com os mortos, o mundo estava se transformando rapidamente. A ciência estava desafiando velhas certezas. A segunda metade do século XIX testemunhou mudanças enormes na maneira de se praticar a ciência e reivindicações científicas e o desenvolvimento tecnológico. Tantas novas invenções estavam mudando as fronteiras do possível. Câmeras, trens, telégrafos, mudando a maneira das pessoas fazerem as coisas, mudando a maneira das pessoas se relacionarem uns com os outros. Também, o telégrafo transatlântico permitiu que as pessoas se comunicassem através do Atlântico, e o imenso Golfo também foi conectado. Havia tantas coisas novas, parecia que qualquer coisa era possível. Se as pessoas podiam se comunicar através do telégrafo, então por que este mundo não poderia se comunicar com o outro? E acho que o que estava acontecendo deu a Kate e Meg um suporte maior de legitimidade. As pessoas as levavam a sério, porque aparentemente havia muitos milagres acontecendo em torno deles.
Os acontecimentos na casa das irmãs Fox deram início ao Espiritismo, uma religião baseada em contatar espíritos de pessoas após a morte. As comunicações, através de batidas diferentes, espelharam a nova tecnologia do telégrafo. Os espíritas veem o telégrafo como um símbolo do que eles fazem. Eles estão fazendo uma ponte sobre o abismo entre os vivos e os mortos. Eles estão usando um tipo de telégrafo celestial, como são chamados, que nos permite comunicar com os nossos falecidos entes queridos. Apesar de suas crenças em vida após a morte não ser nenhuma novidade, os espíritas afirmam que as comunicações com os mortos eram bem-vindas, eram revolucionárias. Uma das coisas que eu acredito ser facilmente esquecido hoje em dia é que, em geral, antes de meados do século XIX, receber a visita de um espírito era um acontecimento genuinamente herético ou assustador. Era ainda uma evidência absoluta de insanidade ou de uma visita do demônio. E que através da ajuda de espíritos ou atos carismáticos, charme e magnetismo, Kate e Meg muito ajudaram a popularizar uma ideia que dizia que os espíritos são bons e que a vida após a morte é boa. E esta era uma ideia muitíssimo radical. Qualquer um que, assim como as irmãs Fox, acreditasse que pudesse fazer contato com outro mundo através dos espíritos, ficava conhecido como médium. As irmãs Fox foram as catalisadoras que fundaram essa ideia toda de que pessoas do outro lado estariam se comunicando. E elas assentaram algo na consciência do mundo naquela época, da qual abriu uma porta para outras pessoas com episódios de mediunidade em suas vidas que eu chamo de algo vivo, abençoado, que pode caminhar entre os dois mundos, e é isso que a mediunidade é. Muitos espíritas consideram que os médiums são apenas outras formas de tecnologia. Os médiums são aparelhos telégrafos orgânicos. Eles são a linha final do telégrafo espiritual. Os médiums são, na realidade, comparados às placas fotográficas. Eles trabalham bem no escuro, são sensíveis a certos tipos de luz ou vibrações. Uma epidemia de acontecimentos espirituais se espalhou pelos Estados Unidos assim que centenas de homens, mulheres e crianças de todos os níveis sociais afirmavam que também eram médiums. A carreira da mediunidade é uma boa maneira de avançar e começar. Você é visto pela sociedade e você é notado por pessoas que estão acima de você na esfera social. Você é notado por cientistas, homens famosos e muitos jornalistas. E isto é definitivamente uma ruptura na importante barreira social. No final do século XIX, havia uma massiva migração da Europa para os Estados Unidos, das florestas do Oeste cruzando o país. E o Espiritismo aparentemente permitia que essas pessoas mantivessem contatos com suas raízes. As pessoas estavam mudando. Elas não estavam apegadas ao clero da igreja como estavam no passado. Se alguém morresse ou você se mudasse para uma nova comunidade, quem estaria lá para te dar forças? Então, essencialmente, o que se tinha era de acordo com a mudança das pessoas. Elas estabeleciam uma nova família para o morto, já que eles não mais teriam uma extensão familiar por perto. O Espiritismo providenciou respostas às perguntas sobre vida após a morte de uma maneira que as religiões já estabelecidas falharam em fazer. O fundamento das religiões tradicionais estava sendo desconsiderado, em partes por descobertas científicas. A geologia estava questionando a respeito da verdadeira origem e idade da Terra e de seus habitantes. E então, mesmo as pessoas que tinham medo, e ainda têm medo hoje em dia do céu e inferno, pelo menos agora têm um senso de que entendeu como a vida pós-morte deve ser. Agora, as pessoas estão morrendo, porém, a noção de vida após morte é trazida em questões.
Quem sabe? E se for apenas um grande vazio? E o que começou a acontecer foi que o Espiritismo estava nos dizendo que deveríamos ter uma visão confortadora da vida no além. Não havia inferno. Então, de alguma maneira, o Espiritismo eliminou a ideia do inferno e do grande vazio. O Espiritismo estava permitindo que as pessoas pudessem ver um mundo ainda não visto sem ter que passar por nenhuma doutrina religiosa. É algo que você pode fazer individualmente e não tem que praticar em certo lugar, e isso é para todos os seres humanos. Então eu acho que o Espiritismo em si, sua ideia, atinge as estruturas religiosas. O contato direto com espíritos nos oferece certezas de uma mudança rápida em um mundo de incertezas. Em 1852, apenas 4 anos após os primeiros acontecimentos em Huddersfield, o Espiritismo chegou à Grã-Bretanha. O movimento rapidamente ganhou atenção entre trabalhadores das minas e usineiros do Polo Industrial Norte. Uma das mais fortes adeptas foi a médium Emma Harding Brinton. Emma Harding Brinton havia estado na América, onde conheceu as irmãs Fox, e quando ela voltou, dava palestras, e as pessoas se interessaram e formaram grupos. E minha bisavó foi uma das pessoas que fundaram o primeiro centro em Huddersfield. Porém, esses grupos pioneiros não eram tão populares assim. A Igreja da Inglaterra acusou os espíritas de evocar os mortos, uma prática proibida, sob a acusação de práticas de bruxaria de 1735. O ato da Igreja logo causou a hostilidade vinda da mídia e do público. Minha bisavó realmente aderiu a essa causa para representá-la porque as pessoas estavam tentando despedaçá-la. Mesmo sabendo que era algo novo, o Espiritismo, e claro que as pessoas sempre evitando algo que não conhecem. E acabam se virando contra, então. Os espíritas tinham suas janelas apedrejadas porque praticavam o espiritismo. Os ataques físicos e verbais não atrapalharam o crescimento do movimento. Pessoas de todos os níveis da sociedade vitoriana corriam para os centros quando os médiuns convidavam os espíritos a se comunicarem. Esses eventos começaram a ser chamados de mesas girantes. Além das batidas e manifestações, a presença dos espíritos era indicada por outros fenômenos físicos. Mensagens espíritas eram soletradas usando cartões como letras, placas, batidas em um tamborim e vozes vindas do escuro. O problema que vemos é que isso levou à especulação e sempre houve charlatões visando obter lucro. E para cada médium genuíno havia 4 ou 5 que não eram. E então acho que havia muitas coisas que eram ensinadas. Muitas pessoas pensam que os espíritas do século XIX eram ignorantes e leigos, mas do que eles se esquecem é que muitas dessas pessoas que estavam interessadas no assunto desde o começo eram advogados, médicos, cientistas e pessoas que estavam acostumadas a perguntar sobre tudo. E estas são as pessoas que foram lá, viram e acreditaram. E elas não eram ignorantes. Acima de tudo isto, era a natureza da ciência. O fenômeno espiritual mais sensacionalista de 1850 foi o das mesas girantes. Os atendentes das sessões colocavam as mãos sobre a mesa e esta então começava a girar. Ela balançava e girava.
e se movia pelo chão. As mesas girantes foram uma loucura porque se tratava de um espetáculo. Isto aconteceu antes da televisão e de outras diversões que temos hoje em dia. As pessoas que faziam isto sabiam que a mesa estava se movendo sem nenhum envolvimento. Estava sendo girada por alguma força estranha. E algumas pessoas acreditavam que esta força vinha de espíritos dos mortos. Outras acreditavam ser o demônio e outras acreditavam ser charlatanismo. Para a Inglaterra vitoriana, somente a ciência poderia estabelecer a verdade. A experiência científica mais famosa até hoje é a de Michael Faraday.